Amém, queridos. Vamos orar, vamos pedir que o Senhor continue falando conosco, que Ele enche o nosso coração do Senhor, possamos ter revelação dessa palavra em nome de Jesus. Amém? Pai de amor, nós oramos, te damos graças, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de aprendermos com o Senhor, de aprendermos com o Teu Espírito. Te pedimos em nome de Jesus, Pai, fala conosco, que o nosso coração seja incendiado pela presença do Senhor, pelo Espírito do Senhor. Pai, que possamos ver o Senhor Jesus, Senhor, em cada palavra, em cada capítulo que estamos estudando, Pai, que os nossos olhos sejam abertos, que o véu seja removido e que possamos, em nome de Jesus, desfrutar de revelação, transformação, que possamos amar ainda mais o Senhor depois de estudarmos essa palavra, Pai. Esse é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, meus amados. Nós estamos caminhando aqui em Apocalipse. Chegamos aqui em Apocalipse capítulo 4 e nós estamos falando sobre a visão que o apóstolo João tem do trono de Deus. Então, nós já começamos a falar na aula passada e só para contextualizar você, nós começamos falando a respeito daqueles que estão diante do trono e nós falamos que há três classes ou três tipos de seres ali que estão diante do trono de Deus. E o primeiro que nós vimos são os anjos, e falamos dessa semelhança que há entre o ministério dos anjos e o ministério dos homens. Falamos também a respeito dos quatro seres viventes, né? Nós falamos aquele que é semelhante ao boi, aquele que é semelhante ao homem, aquele que é semelhante à águia e aquele que é semelhante ao leão. Então, esses seres, eles têm uma característica, eles são cheios de olhos por dentro, por fora, para frente, para trás, então eles são cheios de olhos. A Bíblia diz que eles têm 6 asas e o principal papel deles é a adoração. Então, nós falamos a respeito disso, que eles ali estão para adorar o Senhor. Então, nós queremos dar seguimento aqui e falarmos então dessa próxima classe de seres, né, que habitam ali diante do trono de Deus. E nós vamos então compartilhar aqui com você agora o nosso slide, né? Só lembrando que nós vamos compartilhar, irmãos, nós vamos também disponibilizar para os irmãos o link para você fazer o download dos vídeos. Então, já tem 2 vídeos prontos, as 2 primeiras aulas. Eu já passei para o pastor João Paulo para ele fazer o download, para ver se está tudo ok. E ele me dando ok aqui, a gente já vai disponibilizar para vocês também, para vocês poderem baixar e poderem estudar, né? Então, vamos compartilhar aqui agora. Na verdade, vamos retomar aqui a Bíblia. Então, vou ler novamente com você aqui. Então, abra a sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 4. Nós vamos lá para o versículo... versículo 10. Então, olha o que a Bíblia nos mostra. Os 24 anciões, perdão. Quando os seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciões prostrar-se-ão diante dele, daquele que se encontra sentado no trono, e adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir. Então, aqui nós temos o trabalho, digamos assim, dos 24 anciões. E aí nós queremos, então, falar para você de que se trata esses 24 anciões. Deixa eu só organizar minha telinha aqui para ficar legal para vocês aí também. Deixa eu verificar se tem alguém aqui para admitir. Tem ninguém no chat? Beleza. Então, vamos lá. Esses 24 são governantes do universo. A autoridade deles está submissa ao trono. Então, a Bíblia nos fala que o principal papel desses anciões é governarem o universo juntamente com o Senhor, debaixo da autoridade do trono. Então, ontem, só recapitulando também um pouquinho, que eu acho que é um ponto principal, que nós falamos a respeito do que é o significado de ver o trono. O que significa ter um trono em sua vida?
Significa reconhecer que há um ser, que há um Deus que manda, que governa a sua vida, o que deveria estar governando, e que você deve estar sujeito a esse trono, ser governado por ele. Você precisa ser alguém que é conduzido pelo Senhor. Então você não vive para si mesmo, você não toma suas próprias decisões, pelo contrário, você é alguém submisso ao trono de Deus. Então quem viu o trono, quem tem revelação do trono de Deus, ele é alguém que é guiado pelo Senhor. Então, esses 24 anciões, o papel deles está intimamente ligado a esse trabalho também, que é feito ali diante do trono. Num sentido amplo, eles tipificam a todos que exercem autoridade. Você sabe, no mundo existem autoridades. Então, todo tipo de governante, ele recebeu um tipo de autoridade. E essa autoridade foi conferida para um propósito. Então, imagina eu, não sei se tem prefeitos aí, se é o mesmo termo que a gente diz aqui, mas prefeito, governador, o presidente de um país, ele tem essa autoridade que foi conferida a ele para um propósito. Então, no caso de um presidente, é para que ele possa governar o país. Então, esses 24 anciões, eles têm esse sentido, ou seja, eles representam, eles tipificam aqueles que têm autoridade. Então, eles estão vestidos de branco e isso mostra o quê? A justiça e verdade. Então, interessante que as cores também, em algum momento, ele tem algum significado da palavra de Deus, né? Se você for ver, se você for estudar o tabernáculo, você vai ver que o tabernáculo era todo colorido. Haviam várias camadas no telhado de cores, as cortinas que envolviam tinham cores. Então, tudo isso tem uma simbologia bíblica, né? E o branco normalmente está ligado a isso, a pureza, a justiça, a verdade. Então, uma coisa importante, não é possível exercer a autoridade de Deus e representá-lo sem verdade e justiça. Então, é isso que se espera daqueles que estão investidos de autoridade. Então, por exemplo, você é um ministro de Deus, diga amém. Você é um ministro de Deus, aleluia. Você foi chamado para ser um ministro, para ser um sacerdote. Ou seja, você tem uma autoridade. Essa autoridade foi te dada para representar o Senhor. Amém? Isso nós chamamos de autoridade delegada ou autoridade representativa. Ou seja, você representa. E é interessante que a igreja também é um tipo, olha só que interessante, a igreja é um tipo de embaixada celestial. É interessante, aqui na capital do Brasil, aqui em Brasília, tem um lugar que é cheio esqueci o nome, dessas embaixadas. Então, tem um setor aqui em Brasília que é cheio dessas embaixadas. E você sabia que a embaixada, por exemplo, de Angola, aqui no Brasil, o território dela, onde ela fica, é considerado um território angolano. Então, eles vivem aqui, eles são regidos aqui por esses regimentos aqui que diz respeito a Angola. Da mesma forma, a embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil é um pedaço dos Estados Unidos aqui. E ela tem autoridade aqui, obviamente, naquilo que é delimitado a seu espaço, a autoridade que está ligado aos Estados Unidos. Assim também somos nós. A igreja é essa embaixada celestial. Nós recebemos uma autoridade para representar a Deus. Amém? Você, como igreja, você, como parte do corpo de Cristo, você recebeu autoridade para representar o Senhor. E nós não podemos representá-lo se não for debaixo da justiça e da verdade. Então, é interessante que esses 24 anciões, por mais que ele tenha autoridade, olha só, eles são governantes do universo. É interessante que quando os seres viventes adoram a Deus, qual que é a atitude deles? Eles se prostram e entregam as suas coroas. Por quê? Porque por mais que eles tenham autoridade, eles se prostram diante daquele que tem toda a autoridade. Eles depositam as suas coroas em reconhecimento de que o único e verdadeiro governante é aquele que está sentado no trono. Então, eles reconhecem que Deus é a fonte de todo poder, de toda autoridade. Além disso, eles se prostram cada vez que os seres viventes dão glória a Deus. Eles só ficam de pé diante do trono, olha que importante isso, aquele que está prostrado em rendição. Então, enquanto os seres viventes dão glória a Deus, os 24 anciões, eles se prostram, eles entregam suas coroas, eles se submetem à autoridade do Senhor, eles se humilham diante do Senhor, e mais do que isso,
eles nos representam algo que só vai estar diante do Senhor de pé aqueles que hoje têm um coração rendido a Ele, sabe? Ter um coração quebrantado para Ele. Eles têm uma harpa e taça cheia de incenso, que são as orações dos santos. Então, lá em Apocalipse 5, quando a gente vê hoje, você vai ver que eles têm esse trabalho. Eles possuem ali as taças das orações dos santos. Então, há um trono no centro do universo, e esse trono deve estar no centro das nossas vidas. Todo mover de Deus na história acontece porque alguém viu o trono. Então, lembra, o trono está ligado a governo, ao estabelecimento de um governo. Não há como servir a Deus sem submeter ao trono, sabe? Sem temor. Presta atenção, temor e tremor não é no sentido de ter medo de Deus. Nós não temos medo de Deus, nós sabemos que nós somos amados. Mas temer é uma atitude de adoração, de rendição. É aquele filho que sabe que é tão amado que ele não quer, não é que ele quer ter um bom comportamento para ser aceito pelo pai. Não, mas é porque ele é tão amado pelo Senhor que agora ele quer ter uma vida correta, ele quer ter uma vida santa, irrepreensível, porque ele quer agradar o Senhor. Percebe? Há uma grande diferença entre fazer para ser aceito e fazer porque é aceito. Então, eu faço porque eu sou aceito, então eu quero agradar a Deus. Então, eu vivo com o coração para adorar o Senhor. Eu disse para você na aula passada que a adoração vai muito além do que cantar cânticos ao Senhor. É só depois de contemplar o trono que podemos ter temor e tremor genuínos. É só depois que eu vejo aquele que está assentado no trono, que eu me admiro com ele, que eu vejo a grandeza desse Deus, que eu vejo o poder imensurável dele, que aí eu vou ter a verdadeira adoração, a verdadeira rendição. Por isso, querido, é vital que você veja o trono de Deus. E quando eu falo isso, não estou dizendo para ter uma visão como o apóstolo teve lá, o apóstolo João teve. Não, mas é você ter revelação do que significa o trono, o governo de Deus sobre a sua vida. Todas as coisas de Deus somente podem ser obtidas a partir do trono. Então, você vai perceber que tudo o que acontece em Apocalipse, a partir de agora nós vamos falar de vários fatos que vai acontecer em Apocalipse. Tudo começa a partir do trono. É do trono que sai a ordem para os anjos tocarem as trombetas. É do trono que sai a ordem para que haja o começo da grande tribulação. Tudo parte do trono. Então, o trono representa o governo, a autoridade, soberania, o senhorio do Senhor sobre o universo. Percebe? Então, esse é o significado. E aí o apóstolo João, como nós lemos aqui nos primeiros 3 versículos, ele vai fazer uma descrição daquele que está sentado no trono. Só que primeiro, João, ele não ousa a definir a Deus. Ele diz, olha, esse que eu estou vendo é semelhante à pedra de jaspe, é semelhante a tal coisa. Então, ele não diz, ele não ousa definir a Deus. Por quê? Porque nós não podemos, a nossa mente é limitada para definir a Deus. Sabe, ele se refere a Deus como alguém que está sentado no trono. Se o trono de Deus é indefinível, muito mais indefinível é o Senhor. Ou seja, ele não consegue, o apóstolo João está tendo uma visão. Ele está vendo, olha, tem alguém sentado no trono, mas ele não diz quem é esse alguém. Ele não ousa definir a Deus. O que ele faz, simplesmente, ele faz uma associação. Ah, é semelhante a tal coisa, é semelhante à pedra de jaspe. Ah, porque no trono tal coisa assim, assim, assim. Então, ele não ousa definir a Deus. Então, João diz que há alguém assentado no trono. Ele é alguém porque é uma pessoa, diferente da nova era, que é uma seita, né? Que acredita que Deus é algo. Então, que Deus é algo etéreo, que Deus está em tudo, que Deus está em todas as coisas. Sabe? Esse ensinamento é um equívoco, não existe esse ensinamento no Novo Testamento. Deus é um espírito e ele se manifesta por meio do seu filho sendo um homem. Então, ele é alguém porque é uma pessoa, diferente da nova era, como eu disse, que crê em algo, que é uma coisa, algo impessoal. Então, Deus é uma pessoa, é um espírito que se fez gente em Jesus. Então, é isso que ele está vendo. Então, para ficar bem claro para você, o que João vê no trono, ele não está vendo uma energia,
Ele não está vendo ali como que eu posso dizer, um objeto animado, por exemplo. Não, ele está vendo alguém. Alguém está centrado no trono. Então, continuando aqui a revelação. Opa, perdão. João também diz que ele é semelhante. Tal é o temor que João tinha, que ele nem ousa falar de Deus a não ser usando comparações. Antes de conhecermos o trono, nós precisamos conhecer aquele que se assenta no trono. Então, isso é importante. Por quê? Porque antes de se submeter ao trono, você precisa conhecer aquele que está sentado no trono. Você precisa ter revelação do Senhor. E aí eu poderia te fazer uma pergunta e você responde para si mesmo. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Ele é o Criador? Deus para você, ele é o quê? Ele é o Todo-Poderoso? Sabe, tudo isso está certo. Ele é isso tudo mesmo. Mas antes de qualquer uma dessas coisas, ele é o Abba, o papaizinho. É esse o nome que Jesus veio revelar. Então, quando você conhece aquele que está centrado no trono como sendo seu pai, aí você começa então a submeter. Quando eu reconheço que aquele que está sentado no trono, ele é o meu pai, ele me ama, ele quer o meu bem, eu não vou ter dificuldades, eu não vou ter relutância de submeter ao trono, ao governo, ao senhorio de Cristo. Sabe? É isso que é importante, é termos revelação. Por isso que, amados, você precisa ser alguém, eu preciso ser alguém que tem revelação da palavra. É isso que faz diferença para nós. Sabe? Então, ele não pode ser explicado, Deus não pode ser explicado, Deus não pode ser definido, mas ele pode ser conhecido no íntimo do coração. Então, como que Deus se mostra a nós? Como que nós podemos conhecer a Deus? Então, vou te dar aqui alguns sinais, né? Algumas maneiras de conhecer a Deus. Primeiro, você pode conhecer a Deus por meio da sua palavra. A palavra de Deus é Ele mesmo, sim ou não? O Senhor Jesus disse, eu e a palavra somos um. Eu sou o verbo, João 1:1. Sou o verbo, estava com Deus, o verbo era Deus. Então, ele é a própria palavra. Como que eu posso conhecer o Pai? Conhecendo Jesus. Jesus veio para revelar o Pai. Quando eu via Jesus, quando eu vejo Jesus, eu conheço o Pai. Foi isso que Jesus veio fazer. Outra maneira, como que eu posso conhecer a Deus? Por meio da oração. Oração, como eu disse na aula passada, é um privilégio dos filhos. É você se chegar no trono da graça, diante do seu Pai, poder falar com Deus, Criador de todas as coisas. Então, oração é um privilégio. Sabe, quando você medita na grandeza de Deus, é também uma oportunidade de conhecer o Senhor. Então, aqui você conhece o Senhor por meio de revelação da intimidade que você tem com Ele. Há também um arco-íris. Então, quando o apóstolo João viu o trono, ele viu esse arco-íris. Esse arco-íris simboliza o quê? A aliança de Deus conosco. Se você lembrar lá de Gênesis, quando Deus traz o dilúvio e sobra só ali a família de Noé, a Bíblia diz que depois ele colocou um sinal, depois que as águas baixaram, ele colocou um sinal no céu, que é o arco-íris, que tem um significado, que é o quê? Aliança de Deus, dizendo, olha, a partir de agora eu não vou ferir mais a terra com água. Então não haverá mais dilúvio, é o que o Senhor está dizendo. Em Hebreus 4,16 diz que o trono é um trono de graça e misericórdia. Olha o que a Bíblia diz aqui para nós. Acheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graças para socorro em ocasião oportuna. Então, esse trono é um trono de graça, de favor, que está liberado sobre a sua vida, meu amado. Está liberado sobre você. É um trono que você pode chegar com ousadia. Agora, como que eu me achego ao trono de Deus? Isso também é importante. Você vai chegar com base no seu esforço próprio, o seu merecimento próprio, ou você vai chegar confiado no sangue de Jesus, nos méritos de Cristo? Se você é alguém que está confiado nos méritos de Cristo, acredite, você vai ter favor liberado, você vai ter acesso ao trono da graça. Quantos estão me entendendo aí? Diga amém ou escreva amém aí no chat. Amém? Continuamos. Quando contemplamos o trono e vimos o arco-íris, nos lembramos da salvação de Deus. Deus é um Deus de pacto com a redenção, não apenas com, mas com toda a criação. É interessante, queridos, porque a Bíblia diz que o novo céu e a nova terra,
o Senhor não está redimindo somente o homem, mas Deus está redimindo toda a terra. Por isso que há novos céus e nova terra. Aqueles que possuem revelação do trono de Deus são homens comprometidos com a salvação. Então, presta atenção. Se eu tenho revelação do trono de Deus, e como o apóstolo João está dizendo, tem um arco-íris, esse arco-íris aponta para quê? Para a salvação. Esse arco-íris aponta para a aliança de Deus com os homens. Então, quem viu o trono de Deus, quem tem revelação do trono, é alguém comprometido com a pregação do evangelho. Precisamos pregar o evangelho. Paulo vai dizer em tempo e fora de tempo. Não podemos deixar de pregar o evangelho. E quando eu falo isso, queridos, presta atenção. Eu estou falando de pregar o evangelho para a salvação dos perdidos. A igreja, querido, que fica só preocupada em promover atividades para os seus membros e não investe na pregação do evangelho para os perdidos, essa igreja não está cumprindo o propósito de Deus. Entenderam isso? É porque tem igreja, talvez, que ela está preocupada só em fazer coisas para ter ali os membros, para entreter os membros. Mas é uma igreja que não está comprometida com ganhar vidas para Jesus. Ou não valorizam, ou não priorizam isso. Nós temos que priorizar. Sabe, aqui em Goiânia, nós temos encontros com Deus todos os finais de semana. Todos os finais de semana é a base de 8 a 10 encontros por final de semana. A média que a gente tem de pessoas que vão nesse encontro é mais ou menos de 40, 50, 60 pessoas que vão no encontro. Então, se você colocar aí vezes 10, 600 pessoas por final de semana aqui em Goiânia passam pelo nosso encontro evangelístico. Nosso evento evangelístico, a principal estratégia que temos aqui para evangelizar. Não é a única, mas é a principal que usamos. Então, por quê? Porque nós temos tido revelação da graça de Deus, irmãos. Nós temos tido revelação do trono de Deus. Nós temos visto o arco-íris. Deus quer muitos filhos. Agora, óbvio que filho é o primeiro passo nesse sentido. Ganhar é o primeiro passo. Nós temos que formar discípulos. É isso que Jesus está falando para nós. Estava conversando aqui um pouco antes de começar a aula com a Alessandra, né? Ela me falando a respeito das células de kids aí. Eu fiquei impactado. Ela me falou que teve uma célula que começou com 30 crianças e 3 meses depois tinha 150. Meu Deus! Aí eu fiquei pensando, gente, tem que ter muito líder aí. Deus tem que levantar muitos líderes aí na Angola, sabe? Muitos jovens para liderar, muitos adultos, muitas mulheres para poder liderar, porque Deus vai dar uma grande colheita para vocês. Então, só que qual que tem que ser a mentalidade de vocês? Qual que tem que ser a nossa mentalidade? Não é só de ter as nossas células cheias de pessoas. Nós temos que formar discípulos. Só por meio de discípulos que a igreja avança. Só por meio de discípulos que nós vamos levantar outra pessoa para liderar esse tanto de criança. É só por meio de discípulo aí que nosso obreiro Aurélio aí vai ganhar muito jovem para Jesus. Então, ele vai precisar de mais líderes, nós precisamos ter discípulos. Amém, irmãos? Então, essa tem que ser a nossa preocupação. Então, primeiro, nós vamos ganhar, mas nós também vamos formar discípulos. Isso é uma característica de quem viu o trono de Deus. Olha só, o Aurélio falando aqui nós vivemos isso também aqui em Angola. Essa quantidade de encontros, Aurélio, aleluia. Muitos encontros aí. Não, tá, eu queria dizer que nós viveremos isso aqui também. Ah, Todo tá, final de semana. viveremos. Ah, entendi. Vai sim, em nome de Jesus. Vocês vão ter grandes encontros aí e serão muitos em nome de Jesus. Uma das coisas que eu fiquei pensando enquanto eu estava conversando com a Alessandra, né? Rapaz, essa quantidade de meninos na célula, daqui 10 anos, imagina daqui 10 anos. Esses meninos já vão estar com 17 anos, 18 anos, já vão estar liderando jovens. Irmão, vocês têm tudo para ter um grande impacto nesse país, em nome de Jesus. Vai ser um avivamento aí, em nome de Jesus. Então, queridos, olha só, vamos continuar aqui. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. No verso 5 é o que nos fala aquilo que o apóstolo João está vendo. Se nós compararmos com Apocalipse capítulo 8, como nós vamos ver daqui a pouquinho, podemos concluir que esses relâmpagos, vozes e trovões são liberadas a nós pela oração. É como se fosse, queridos, a resposta de Deus. Quando nós oramos, o trono responde. E aí, a simbologia, né, a representatividade dessa resposta é o que o apóstolo está dizendo, que saem relâmpagos, vozes e trovões. Então, quando nós oramos,
em linha com o trono de Deus, em linha com a vontade de Deus, a luz e a voz de Deus abala os fundamentos. Então, o que é o relâmpago? O relâmpago nada mais é do que a luz. E isso aponta para o próprio Senhor, ele é a luz. A voz, porque do trono sai relâmpagos, voz. Essa voz representa o ouvir de Deus e o falar de Deus. É de fato quando Deus fala com você. Sabe quando você ora e você percebe a voz de Deus, você percebe a resposta de Deus, a direção de Deus? Então, isso são aquilo que o apóstolo está dizendo que são vozes. Os trovões também nos fala desse temor, dessa adoração, de algo que é interessante isso. Quando você ouve a voz de Deus, algo acontece dentro de você, sim ou não? Quando você ora e você percebe Deus falando com você, algo estremece dentro de você, seu coração aquece, algo começa a mudar. Isso são trovões. E o que são os terremotos, né? Os terremotos nos falam de algo que veio para abalar. Significa que é a resposta da oração. Então, você está orando por algo, você está orando pela conversão de alguém, e aí daqui a pouco essa pessoa converte. Então, Deus está abalando a estrutura daquela pessoa. Estas vozes, relâmpagos, trovões, terremotos, apontam também para o juízo de Deus. Então, nós vamos ver que quando começar a grande tribulação, a cena que nós vemos no céu são terremotos, são trovões, são vozes, por quê? Porque é também o juízo de Deus. Tal percepção nos assombra e produz temor e tremor diante de Deus. Amém? Então, diante do trono, a Bíblia diz que arde fogo do Espírito. Não há fogo e poder sem o trono que representa o senhorio de Deus. Se você deseja o fogo de Deus na sua vida, você precisa vir diante do trono. Então, o trono de Deus, ele é cercado de fogo. O trono de Deus é fogo, porque o próprio Senhor é fogo. Então, nós somos labaredas de fogo, por isso que a gente combina. Fogo com fogo faz aumentar. Então, quanto mais próximo do trono nós estamos, quanto mais revelação do trono eu tenho, do senhorio de Cristo, mais cheio do fogo de Deus eu sou. Esse fogo é que depura e mata os germes do pecado. Então, o fogo de Deus, nesse aspecto, não é para... como que eu posso dizer? Não é para trazer o juízo para os filhos. Filhos não têm mais juízo, mas... obviamente, nós podemos ser disciplinados, nós vamos falar disso um pouco mais para frente. Mas esse fogo que sai aqui, para com os filhos, é para remover tudo. Para vocês também, irmãos. Toda impregnação do pecado. Travando. Oi? Travou para nós um tempinho. Estabeleceu? Estabeleceu. Então tá bom. Então, estava falando a respeito desse fogo, né, que sai do trono de Deus. Então, esse fogo, uma vez que Deus é fogo, né? A Bíblia diz que Deus é fogo consumidor, nós também fomos feitos fogos, labaredas de fogo. Amém? Você é uma labareda de fogo. Então, quanto mais próximo do trono de Deus eu estou, mais fogo no meu espírito, mais fluir de Deus no meu espírito eu tenho. Então, isso é extremamente importante. Então, esse fogo, ele serve para matar todo o germe do pecado, toda contaminação do pecado, tudo aquilo que às vezes veio para tentar nos sujar. E a Bíblia diz que as 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus, são 7 para indicar que ele é pleno e absoluto, ou seja, completo. Deus é a sua intensidade. Por isso que são referindo os 7 Espíritos de Deus. Então, olha o que a Bíblia diz aqui no Salmo 97. Adiante dele vai um fogo que consome os inimigos ao redor. Daniel capítulo 7, verso 9. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias, que é o próprio Senhor, esse aqui é outro nome do Senhor, se assentou. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como pura lã, o seu trono eram chamas de fogo e suas rodas eram fogo ardente. Então, aqui eu disse para você que Daniel foi alguém também que teve uma experiência de ver o trono de Deus, de ter uma visão com o trono de Deus, e foi isso que ele viu. Então, diante do trono de vidro, há um mar de vidro como cristal. É como se fosse um vidro líquido que João está vendo. Diante do Senhor, há um lugar para transparência e verdade. Então, esse mar de vidro, como eu estou dizendo para você, é uma espécie de vidro
meio liquefeito, por isso que é um mar de vidro. O fato de ser de vidro aponta para quê? Para transparência. Então, diante do Senhor, há transparência. Nada pode passar despercebido pelo Senhor. Ninguém pode se chegar com o intuito de enganar a Deus ou não ser verdadeiro com Deus. Por quê? Porque existe um mar de vidro, né? A Bíblia diz aqui no Salmo 89, verso 14: justiça e direito são os fundamentos do seu trono, ou seja, estão debaixo do trono. O trono de Deus é justiça e direito, né? Que é também a justiça e o juízo do Senhor. Graça e verdade te precedem. O grande sinal de que alguém viu o trono de Deus é arrependimento e contrição. Então, alguém que reconhece o senhorio de Cristo na sua vida, ele sabe que ele não vai viver na prática do pecado, ele sabe que quando ele erra, ele já é perdoado pelo Senhor, então ele tem um coração contrito. Quem se vê na luz de Deus não pode mais ser a mesma pessoa. Então, isso é um ponto central. Quem teve um encontro genuíno com o Senhor, quem tem revelação do trono de Deus, não é mais a mesma pessoa, querido. Por isso você pode dizer que você de fato é uma nova criatura. A Bíblia diz em 1 João 7, diz que precisamos andar na luz. Olha o que a Bíblia diz: se porém andarmos na luz, lembra, essa luz nos fala de andarmos em transparência, em sinceridade com Deus. Como Ele está na luz, mantenhamos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, quando nós andamos na luz, como Ele está na luz, nós temos comunhão. Sabe, Deus não pode ter comunhão com luz e trevas. Então, por isso nós precisamos andar na luz, andar em transparência, sinceridade no coração. Então, presta atenção, quando eu digo isso, não estou dizendo que alguém, um filho que pecou, não pode ir a Deus. Claro que pode. Na verdade, tem que ir a Deus, mas vai com o coração sincero. Senhor, eu errei, pisei na bola, não deveria, sei lá, enganei alguém, falei mal de outro, sabe, xinguei, Deus que me livre, xinguei alguém. Sabe, é essa sinceridade que o Senhor espera. Porque você sabe, diante dos olhos do Senhor, querido, você pode tentar enganar as pessoas, você pode tentar parecer alguém para as pessoas, mas o Senhor consegue perceber o seu interior. Ele consegue ver o íntimo do coração. Por isso que a melhor coisa que você faz, querido, é ser sincero com Deus. Falar das tentações que você tem, falar das lutas que você passa. Isso precisa ser, e isso é um relacionamento em transparência. Continuando. Do trono sai o rio da vida. É outra perspectiva também que lá em João capítulo 22 a gente percebe uma complementação dessa visão do trono. Então, além de tudo aquilo que João viu, ele viu que saiu um trono. Então, que saía do trono um rio. E esse rio é o próprio rio da vida. Nunca confunda a emoção com o verdadeiro fluir do Espírito. Daniel capítulo 7, verso 10, diz que o rio também é fogo. Jesus diz que esse fluir tem que vir do interior. Então, esse rio de vida que flui, ele flui de quem viu o trono. Então, em outras palavras, aquele que tem revelação do trono de Deus, o rio de Deus flui através dele. Lembrando que esse fluir do rio, o rio da vida, aponta para o fluir do Espírito. Quanto mais eu vejo o trono de Deus, mais eu vou fluir no Espírito, mais eu vou ter poder e autoridade, mais eu vou ter intimidade com o Senhor. Então, essa vida, esse fluir do Espírito, é também conhecido como fogo de Deus. É o que normalmente, às vezes, os pentecostais gostam de falar, né? O povo cheio do fogo de Deus, canela de fogo, essas coisas. Sabe? Esse é um termo simplesmente para exemplificar ou para dizer que alguém está cheio do Espírito. Alguém cheio do Espírito é alguém cheio do fogo de Deus. Percebe? Então, quem viu o trono de Deus, inevitavelmente, o rio de vida flui. Essa vida que flui é o fluir do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Olha o que a Bíblia diz, Daniel 7,10. O rio de fogo, uma nave, saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam. Miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então, o que Daniel está vendo é que esse rio que flui, esse rio de vida, na verdade, é um rio de fogo. Esse fogo do Espírito. Então, querido, sabe, nós lemos uma das cartas aí, a carta de Laodiceia,
que o Senhor diz para a igreja: olha, você não é quente nem frio, você é morno. E aqui há um princípio também. A palavra do Senhor vai dizer que nós devemos servir o Senhor fervorosamente. O que é algo fervoroso? É algo que está fervendo. Sabe quando você põe aquela água aí para fazer um cafezinho? Não sei se vocês gostam de tomar café aí, mas aqui o brasileiro ama café. Eu gosto demais de café. Quando eu não tomo café, dá até uns tremeliques assim, sabe? Dá uns tremeliques, assim, umas abstinências. Então, você sabe, quando você coloca aquela água no fogão e aquela água começa a enfervecer, aquilo lá é um exemplo de como temos que ser nós. Alguém que é efervescente no espírito. Alguém que não precisa, você sabe, é uma coisa interessante. Tem irmãos que confundem, eles acham que a Bíblia diz em Efésios, capítulo 6, né? Enchei-vos do Espírito Santo. Todos os dias temos que ser cheios do Espírito. Mas alguns irmãos, eles acham que só é cheio do Espírito no culto. Só é cheio do Espírito numa vigília. Só é cheio do Espírito lá quando tem a oração e o povo está lá cheio do Espírito, orando em línguas, pulando. Sabe, glória a Deus, aquilo é maravilhoso. Mas não significa que só aquela experiência significa ser cheio do Espírito, ter o fogo do Espírito. Não, eu sou cheio do Espírito nos meus relacionamentos, no meu dia a dia, no meu trato com a minha esposa, no meu trato com os meus irmãos, no trato com os meus discípulos, no trato com as pessoas. É assim que eu demonstro ser cheio do Espírito. Precisamos ser cheio do Espírito assim. Sabe, alguém que é cheio do Espírito, cheio do fogo de Deus, ele manifesta onde ele passa. Onde ele passa. Onde ele vai caminhando, ao derredor dele, pessoas ao derredor dele, são pessoas que são impactadas pelo Senhor. Continuando. Apocalipse 8:3. Diante do trono há um altar. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar. Então, para que você entenda, é como se... Depois eu vou tentar achar uma imagem que possa representar um pouco melhor para vocês entenderem. É como se houvesse acima do trono, embaixo do trono, há um altar. E esse trono está colocado sobre o altar. Debaixo desse altar é onde flui o rio da vida, onde tem um mar de vidro, é onde estão os 7 espíritos, as 7 tochas que simbolizam os 7 espíritos. Então, é isso que Apocalipse 8 está dizendo. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Então, esse é um altar que estava embaixo e o trono que está em cima desse altar. Amém? Então, diante do trono, há um altar onde as orações dos santos são oferecidos diante de Deus. Aqui descobrimos que não há como vivermos diante do trono sem uma vida de oração. Oração. Ao orarmos, é que nós nos posicionamos diante do trono para servi-lo. Todos que tiveram a revelação do trono tornaram-se homens e mulheres de oração. Essa é outra característica de alguém cheio do Espírito, irmãos. Sabe, alguém que é cheio do Espírito, ele ora. E oração não pode se tornar uma lei. Você sabe, tem gente que lhe falta tanta revelação que ele faz de tudo, ele faz uma lei. Então, jejum para ele é uma lei, oração se torna uma lei. Você sabe, oração é privilégio, é oportunidade de estar diante do trono de Deus. Então, alguém cheio do Espírito, alguém que tem visto o trono, o que ele quer? Eu quero orar mais, eu preciso orar mais. Na verdade, nós temos que chegar num ponto, irmãos, que oração para nós tem que ser uma necessidade. Assim como você respira, você tem necessidade de respirar, assim tem que ser para nós a oração. Por quê? Porque a oração é aquele momento que você tira para estar único, exclusivamente com o Senhor. E, obviamente, você pode orar em qualquer lugar, em qualquer momento. Você está, às vezes, dentro do carro, você pode estar orando. Você pode estar tomando banho, você pode orar. Você sabe, não é necessariamente obrigatório, porque eu tenho que tirar 1 hora por dia para orar. Não, você ora no tempo que você puder. Obviamente, quanto mais tempo você tiver e orar, melhor vai ser para você. Mas não faça disso uma mera obrigação religiosa ou uma moeda de troca com Deus. Vou dizer algo poderoso para você aqui, ó. Deus não te abençoa porque você ora. Deus te abençoa porque você é filho, porque você é amado.
É só você pensar o seguinte: imagina que hoje você só teria aquilo que você orou ontem. Vou tentar melhorar. Imagina que amanhã você só vai ter o que você orou hoje. Aí pensa, será que você orou pelo ar que você respira? Será que você orou pela água que você vai beber? Ou seja, isso é para mostrar para mim e para você que Deus nos abençoou, não é porque nós oramos. Porque senão, imagina, você teria que orar por tudo nesse sentido. E tem coisas que você nem lembrou. Será que você orou para Deus te livrar do acidente? Mas às vezes Deus te livra de uma batida de carro, por exemplo. Percebe? Então, Deus não te abençoa porque você ora. Deus te abençoa porque você é amado. Porque você é filho. Amém? A oração, todos que tiveram revelação do trono tornaram-se homens e mulheres de oração. A oração e a entrega são as únicas respostas adequadas a um coração que se rende diante do senhorio do seu trono. Quando eu vejo o trono de Deus, eu me prostro, eu rendo meu coração. Por quê? Porque eu sei que é de lá que vem a fonte. Então você precisa estar conectado com a fonte. Óbvio, a fonte é Cristo, mas Cristo e o seu trono são um, o seu governo são um. Amém? Quantos estão me entendendo? Diga amém. Glória a Deus. Então vamos continuar. Amém, pastor. Aleluia. Então vamos continuar. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 5. Vamos adiante. Opa, perdão, deixa eu voltar aqui. Apocalipse capítulo 5. Olha o que a Bíblia nos diz. Capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro. Então, continuando, tá vendo? A revelação aqui é progressiva para nós. Então, primeiro, lá, Apocalipse capítulo 1. João está vendo Jesus glorificado. Capítulos 2 e 3. Jesus manda que João escreva uma carta às igrejas. No capítulo 4, João está vendo o trono de Deus. E agora ele está continuando a revelação. Olha o que ele diz. Vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos? Ora, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E aqui, João, né, chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciões me disse: Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aleluia! Oh, irmãos, que cena maravilhosa. Que cena poderosa que está ali acontecendo no céu agora. Então, olha só, aqui o apóstolo João, ele viu aquele que estava sentado no trono, e ele então viu que havia um livro na mão daquele que está assentado no trono, na mão direita. Então, você sabe, nada na Bíblia é por acaso. Por que é a mão direita? Nós vamos compartilhar isso agora aqui com você. Por que é a mão direita? Existe um propósito, existe um entendimento do porquê disso. Então, olha só, a mão direita na Bíblia é a mão do poder, mas também é a mão que indica finalidade e propósito. Então, Benjamim, por exemplo, é o filho da mão direita, é o filho do poder, aquele que tem propósito. Tudo aquilo que está na mão direita de Deus significa finalidade e propósito de Deus. Cristo está sentado aonde? À direita de Deus Pai. E o credo diz, né, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. É o credo de Nicéia, se não me engano. Então, o Cristo está sentado à destra de Deus, exatamente porque todo o propósito de Deus se cumpriu em Cristo.
Então, isso é importante. Cristo é o cumprimento do propósito de Deus. Então, por que que Cristo está assentado? Essa é outra coisa importante. Ele está assentado por quê? Porque a obra foi concluída. Então, ele é o sumo sacerdote que se assentou. Por quê? Porque acabou o trabalho. Quando ele diz lá na cruz, está consumado, que é uma palavrinha em grego chamado tetelestai, significa estar pago, está completo, está tudo feito. Por isso que ele pode se assentar. Ou seja, Jesus assentado à direita de Deus, um dos significados é que ele cumpriu todo o propósito de Deus. Tudo que foi designado a ele, ele cumpriu. E qual foi a missão de Jesus? A redenção do homem. É o principal propósito. Ele veio para redimir o homem. Ele veio para pagar pelos pecados de todo o homem. Morrer na cruz para salvar aqueles que creram. Então, olha só, continuando. O livro, que livro é esse? Existem dois significados prováveis do significado desse livro. O primeiro, esse livro, ele pode apontar para o testamento ou aliança. O livro é a escritura da posse da terra e de toda a humanidade. Então, como é que funcionava? Para você entender isso aqui, você precisa entender um pouquinho de como funcionava lá. E às vezes até hoje também funciona assim. Quando você compra um terreno, quando você vende um terreno, você vai lá e assina um documento. Imagine que você tem uma fazenda. E aí você vai vender a fazenda. Nesse documento de venda, está constando tudo o que está nessa fazenda. Os animais, a propriedade, os implementos agrícolas, os tratores, tudo está lá nesse documento. E eu vendi para você. O que eu faço? Eu vou lá e assino, entrego, te dou. Esse documento é da sua posse. Entendeu? Então, você pegou, você comprou de mim, e aí você tem esse documento de posse. Então, quando o homem pecou, e é importante você lembrar disso, quando o homem pecou, o homem cedeu, o homem deu ao diabo a posse sobre a terra. Então, quando o homem pecou, é como o homem tivesse se entregado como escravo ao diabo. Então, havia um escrito de dívida. O que é esse escrito de dívida? A Bíblia vai dizer que esse escrito de dívida que constava contra nós, de ordenanças que eram contra nós, que estava ali certamente todos os nossos pecados, tudo aquilo que nós fizemos. E a Bíblia diz que Jesus, quando ele paga o valor, qual que era o valor? Era o sangue do justo. Então, Jesus, ele pagou o preço para nos redimir, para comprar de volta, sabe? Tudo Deus criou com propósito para Cristo. Tudo que Deus criou para Cristo. Só que o homem entregou a Satanás. Então, Deus, por meio de Jesus, compra de volta. Como? Por meio do sangue de Jesus. Ou seja, quando ele paga o preço, ele agora pode pegar o livro e tomar posse de tudo aquilo que é dele. Por quê? Porque ele comprou de volta, ele redimiu. Então, essa primeira interpretação é nesse sentido, é um testamento, é algo que foi colocado, quando o homem entregou ao diabo, tudo que era escrito de dívida contra o homem foi colocado nisso. Quando Jesus pagou o preço de sangue, ele comprou de volta. Por isso que a Bíblia vai dizer que ele encravou nosso escrito de dívida na cruz. Adão havia se vendido na escravidão, mas Jesus, o parente próximo remidor, veio para tomar o livro das mãos do juiz de toda a terra e consumar a redenção. Esse é outro aspecto importante. Lá no Velho Testamento, na lei, dizia o seguinte: se porventura você contraísse dívidas e porventura você perdesse tudo que você tem, você poderia se vender como escravo ao seu devedor, ao seu credor. Então imagina que o Aurélio aqui, ele me devia e ele não teve condição de me pagar e ele então se vendeu para trabalhar para mim para o resto da vida. Só que, isso é como é que funcionava na lei. Só que o Aurélio tem um parente. E esse parente do Aurélio, primeiro, tinha que ser parente. Não poderia ser qualquer pessoa. Então, quais deveriam ser as características da redenção, no caso, para o Aurélio ser livre de mim? Primeiro, ele tinha que ter um parente. Esse parente, tinha que ser da família dele,
tinha que ter condições. Além de ter condições, ele precisava desejar redimir o Aurélio. Então, para mim usar esse exemplo. Então, o Aurélio me devia, eu fui lá, peguei o Aurélio e a família dele para trabalhar para mim o resto da vida, para ele pagar a dívida dele. Só que aí o Aurélio tem um irmão, e ele tem um irmão que ama demais ele. É um irmão que é muito rico. Aí ele chega aí para mim e fala, Renan, é o seguinte, olha, eu amo demais o Aurélio, eu amo muito a família dele, e eu quero pagar a dívida dele. Então, beleza. Primeira condição, você é um parente do Aurélio? Sim, beleza. Você tem condição de pagar essa dívida? Então, imagine que a dívida do Aurélio comigo fosse, sei lá, US$ 1 milhão. Uma dívida talvez impagável. Aí, ele tinha que ter condições de pagar. Ele, não, beleza, eu tenho condição de pagar. E outra coisa, você está disposto a pagar? Você ama o Aurélio ao ponto de pagar essa dívida por ele? Sim. Aí, nesse caso, você sabe o que acontecia? Eu pegava o escrito de dívida que o Aurélio tinha comigo e eu rasgava o escrito de dívida porque eu recebi o pagamento. Então, foi assim que aconteceu. Agora, eu vou trazer para nós a nossa realidade. Nós nos vendemos como escravos para o diabo. E aí, Jesus, ele tinha que ser um parente próximo. Por isso que Jesus se fez homem. Certo? Então, vamos entender essas três coisas que eu falei. Jesus, por ser nosso parente próximo, ele tinha que ser homem. Ele veio ao mundo como homem. Outra, ele tinha que ter condição de pagar. Qual que é a condição de pagar? Ele não podia ter pecado, porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, se Jesus tivesse pecado, Jesus não poderia pagar por nós, porque ele não teria condições. Então, Jesus não tinha pecado, amém? Então, ele tinha condições de pagar por nós. A última questão é o seguinte, será que ele gostaria de pagar por nós? Porque, ele poderia ser meu parente próximo, ele tem condições, mas será que ele queria? E aí que nós vimos o quê? Na cruz, Jesus demonstrando a nós todo o seu amor por mim e por você. Então, Jesus, e você vai ver a continuação, que agora o que João está vendo é que nesse primeiro momento está todo mundo chorando. Por quê? Porque não tem ninguém digno. Não tem ninguém que cumpra esses três requisitos. Mas daqui a pouco você vai ver que o ancião diz para ele, olha, não chore, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, pagou o preço por nós. Ou seja, nosso parente próximo, nosso irmão mais velho, que tem pleno poder e plena condição, o sangue dele é puro, é genuíno, não tem pecado, e ele decidiu nos amar. Então, o primeiro livro nos fala, o primeiro aspecto do livro nos diz isso. Ou seja, Jesus, ele pode pegar esse livro, ele pode abrir os selos, por quê? Porque ele pagou pela nossa redenção. O segundo aspecto é que esse livro nos fala do governo de Deus. E a abertura dos selos nos mostra o propósito do livro de Apocalipse. Então, você vai ver que a partir de agora, quando nós começarmos a abrir os selos, nós vamos ver que se trata do cumprimento do livro de Apocalipse. Então, você vai ver que a cada selo que é aberto, são eventos que vão acontecer que vai culminar na conclusão de Apocalipse. Assim, podemos dizer que o livro e a redenção e os selos, na verdade, são o próprio livro de Apocalipse. Então, Apocalipse veio para concluir a redenção e para mostrar, de fato, o que vai ocorrer a partir da abertura de cada um desses selos, uma vez que Jesus está apto a abrir os selos. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Estou falando de coisas profundas aqui. Espero que os irmãos estejam me entendendo. Qualquer coisa pode perguntar aqui, levantar a mãozinha ou perguntar aqui no chat, que eu estou com o chat aberto também. Então, o fato de ser Cristo digno de abrir o livro mostra que sem a redenção, a história é um enigma. Então, ou seja, quem não entende a redenção, ele não vai compreender a história de Apocalipse. Percebe que você compreende Apocalipse desse ponto de partida da revelação da redenção? O que é redimir? Só para a gente adiantar. Redimir, essa palavra redenção vem de redimir. Redimir significa comprar de volta aquilo que originalmente era seu. Então, isso significa redimir. Vou te dar um exemplo, né? Eu aprendi esse exemplo
com o pastor Luiz e nunca me esqueci. É uma história real que aconteceu com ele. Ele disse que quando ele era pequeno, ele era uma família muito pobre, muito humilde, né? Assim, desprovida de recursos financeiros, e ele fabricava os seus próprios brinquedos. Então ele pegava carrinhos, ele pegava lata de óleo e fazia carrinho. E ele conta um dia que ele construiu um carrinho bonito, tal, e um dia ele esqueceu esse carrinho do lado de fora da casa dele. E aí, o que aconteceu? Um vizinho, outro menino vizinho, foi lá e pegou esse carrinho para ele. E aí, no outro dia, o pastor procurou lá, né, tal, não, cadê meu carrinho? E viu o carrinho na mão do menino. E ele falou, olha, esse carrinho é meu. Fui eu que construí, fui eu que fiz, é meu carrinho. Aí o outro menino falou assim, não, eu achei ele. Se você quiser, você tem que comprar ele de mim. E aí o pastor contando o testemunho, né? Então ele juntou ali as moedinhas que tinha, o dinheirinho que tinha, foi lá e comprou. Ou seja, ele redimiu, ele comprou de volta aquilo que originalmente era dele. Então, isso que significa a redenção. Você foi comprado, você se perdeu, você se entregou para o diabo. E aí o Senhor Jesus veio e te comprou de volta para ele mesmo. É isso que significa redenção. Por que o pastor comprou aquele carrinho de volta? Porque certamente ele amava aquele carrinho. Por que o Senhor te comprou de volta? Porque certamente ele ama você. Diga amém. Amém? Então, olha só. Segundo fato. Glória a Deus. Pastor. Então, olha só. Segundo fato que nós vemos aqui de Apocalipse 5. Que não foi achado ninguém digno. Ou seja, ninguém poderia cumprir as condições. Nem no céu existia, nem na terra e nem debaixo da terra. Ninguém foi achado digno. Não havia ninguém apto a desfazer o mistério do propósito de Deus e realizar a redenção. Você sabe, a Nova Aliança é um livro que aborda a redenção, o propósito de Deus para a igreja, para Israel, para o mundo e também para todo o universo. Então, não foi achado ninguém digno. E aí, nós vamos ver a respeito do Cordeiro. Aquele livro que estava na mão de Deus Pai, que ninguém podia abrir, ele agora vai ser aberto pelo Cordeiro. O Cordeiro de Deus, que João Batista disse, né? Eis do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por que disso, né? É importante que a gente vai falando as coisas e o Espírito vai nos lembrando. Porque no Velho Testamento, o pecado não era tirado. O pecado era apenas coberto. Então, toda vez que alguém pecava, levava um animal lá no templo, no tabernáculo, sacrificava, o sacerdote pegava o sangue, aspergia o sangue, e ó, seus pecados foram perdoados. Mas não significa que o pecado havia sido removido. Ele foi apenas coberto. Então, no dia do Yom Kippur, no dia do perdão nacional, uma vez ao ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, pegava o sangue do sacrifício e jogava sobre a tampa da arca, que é o propiciatório. O propiciatório servia para quê? Para guardar o que estava dentro da arca. Ou seja, o sangue de animais, ele é incapaz de remover o pecado, ele só cobria o pecado. Aí, quando João Batista viu Jesus, o que ele diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira. Por quê? Porque agora Cristo, ele tira o pecado do mundo. Então, esse livrinho que está na mão de Deus ali em Apocalipse capítulo 5, só para a gente concluir, né? Aquele que está sentado no trono é o próprio Deus, Criador de todas as coisas. O livro é a história do governo de Deus, da ascensão de Cristo até a sua volta. Num sentido amplo, é o próprio livro de Apocalipse, a partir do capítulo 6, que é agora que a gente vai começar a abrir os selos. Então, uma coisa importante a respeito dos selos. Os 4 primeiros selos são anunciados pelos 4 seres viventes, que representam a criação. Então, esse é um aspecto importante. Os 4 primeiros selos consistem numa corrida de 4 cavalos e os seus cavaleiros. Então, vamos retomar aqui a partir do capítulo 5 novamente. Vou só terminar aqui. Vou colocar aqui na Bíblia para nós seguirmos. Então, olha só. Então, Apocalipse 5. Vi, pois, tomou o livro da mão direita, que ele estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes
e os anciões prostrar-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. Aqui só um parênteses, aqui no versículo 6, perdão, no versículo 6, que eu não li, diz assim: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciões de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então, depois que o apóstolo João viu ali o livro, ele vê agora que tem um cordeiro. Que momento é esse aqui? Muito, muito legal dizer isso aqui. Aqui em Apocalipse capítulo 5, verso 6, nós estamos vendo o exato momento que Cristo entra na glória. Para você entender, lá em Atos, no capítulo 1, nós temos a ascensão de Cristo. É quando Cristo, ele sai, lembra que eu falei para você que a volta de Jesus vai ser como ele foi. Como que ele foi? Ele estava aqui no Monte das Oliveiras, juntamente com os discípulos, e ele foi até as nuvens, das nuvens para o trono de Deus. Então ele vai voltar da mesma maneira, do trono para as nuvens, das nuvens para a terra aqui. Então, esse versículo 6 é o exato momento que Jesus está saindo das nuvens e se achegando diante do trono de Deus. Olha que maravilhoso isso. Esse exato momento é esse versículo aqui, porque João agora está vendo Jesus sendo glorificado, entrando ali na glória do Pai. Então é isso que ele está narrando. Então vi no meio do trono dos 4 seres viventes, entre os anciões de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Então está falando de Jesus. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 espíritos enviados por toda parte. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Então, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Entoavam um novo cântico, dizendo, agora, antes, a oração e o louvor estava direcionado somente àquele que estava sentado no trono, mas agora o cordeiro também recebe adoração no céu. Digno és de tomar o livro, de lhe abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue comprastes para Deus o que procede de toda tribo, língua, povo e nação. E para Deus os constituiu reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número é de milhões de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então, ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estavam dizendo: àquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciões se prostraram. Aqui é interessante, queridos, por quê? Porque aqui nós vemos como que Cristo ele foi recebido no céu. Um momento de muita adoração, um momento de muito louvor, sabe? Dignificando ali o nome do Senhor como sendo aquele que é digno por toda a obra que ele fez. E agora, no capítulo 6, nós vamos agora partir para o capítulo 6. Olha só o que a Bíblia nos mostra. Então, continuando aqui. Capítulo 6. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi dos 4 seres viventes, dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, eis que eu vou ler para vocês os 4 primeiros selos, que é os primeiros que nós vamos falar. Vi então, eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro como um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado de tirar a paz à terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então eis um cavalo preto,
e o seu cavaleiro com uma balança na mão, e ouvi um como voz de meio dos 4 seres viventes, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o trigo e o azeite. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem. E olhei e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dado autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Então, vamos entender que esses 4 primeiros selos que estão sendo abertos aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 6. Então, vamos lá. Os 4 primeiros selos, deixa eu só, isso. Os 4 primeiros selos constituem uma corrida de 4 cavalos e os seus cavaleiros. Deixa eu ver se tem aqui alguma pergunta. Não. Os cavaleiros não são pessoas reais. Então, primeira coisa que você precisa entender, esses 4 cavaleiros do Apocalipse, são conhecidos assim, os 4 cavaleiros do Apocalipse, eles não são pessoas, mas são coisas personificadas. E aí nós temos o primeiro cavaleiro, é o evangelho, ou o falso ensino. Então, vou falar para você das 2 interpretações que existem em relação ao cavaleiro branco. O segundo, que é o cavaleiro vermelho, aponta para a guerra. O terceiro cavaleiro é a fome ou a carestia, que nós conhecemos. E o 4º cavaleiro, né, que é o cavaleiro baio ou o cavaleiro esverdeado, é a morte. Então, após a ascensão de Cristo, esses 4 cavaleiros começaram a correr o mundo e vão continuar até a volta de Cristo. Então, primeira coisa que eu quero que você entenda, esses cavaleiros não são pessoas, são símbolos de algo, são coisas personificadas. E aí nós temos os 4 primeiros selos sendo abertos. Aqui, esses 4 selos, eles não é uma sequência, no sentido assim, abriu um, aí passou um tempo, abriu o outro. Não, esses 4 selos foram abertos um atrás do outro, consequentemente. Não houve tempo entre eles. Você pode me perguntar, pastor, mas antes de Jesus, não tinha guerra? O cavaleiro vermelho não estava aí já? Sim. Não tinha morte? O cavaleiro esverdeado não estava aí também? O cavaleiro amarelo? Tinha também. Ah, não tinha fome? O cavaleiro preto já estava aí também. Então, antes de Jesus, esses cavaleiros já percorriam a terra. Mas o que aconteceu com a abertura dos selos? Nós entendemos que a partir desse ponto houve um intensificar do cavalgar desses cavaleiros. Ou seja, depois que esses selos foram abertos a partir da ascensão de Cristo, tudo isso se tornou intensificado. Tudo se intensificou. Percebe? Tudo, muito mais guerras, sabe? Só no século passado, né? No século XX, no século XX, nós tivemos 2 grandes guerras mundiais. Milhares de pessoas morreram. Só de judeus, na Segunda Guerra Mundial, foram mais de 6 milhões de judeus que morreram. Então, você percebe que esse cavalgar desses cavalos, eles têm sido intensificados desde que Cristo foi assunto aos céus. Então, há muito mais guerras, muito mais fome na terra, há muito mais mortes na terra. Então, tudo isso foi acelerado. Houve um intensificar do cavalgar desses 4 cavaleiros. E aí nós vamos falar sobre cada um deles. Primeiro cavaleiro é o cavaleiro branco. E aí já vou te dizer quais são as duas interpretações. Então, acredita-se numa primeira interpretação que esse cavaleiro branco aponta para a pregação do evangelho. Então, alguns que defendem essa linha de crença, né? Então, os 3 cavaleiros são coisas, daí concluímos que não pode ser Cristo ou o anticristo, como alguns afirmam. Então, primeiro, esse cavaleiro não é o Senhor Jesus. É a pregação do evangelho. Por quê? Porque se os outros cavaleiros não são pessoas, esse também não deve ser. O outro cavaleiro são coisas. Então, esse cavaleiro não é nem Cristo e nem o falso Cristo.
Porque essa é a segunda interpretação. Então, na primeira interpretação, nós dizemos que o cavaleiro branco é a pregação do evangelho. E a segunda interpretação que nós cremos mais, então vou dizer para você qual que é a nossa posição hoje. Se você pegar o livro do pastor Luiz, esse livro aqui, quando ele fala a respeito do cavaleiro branco, ele dá uma ênfase nessa primeira interpretação, como sendo a pregação do evangelho. Só que o próprio pastor, ele entendeu, e depois eu vou te mostrar aqui na palavra de Deus, aquilo que nós compreendemos como sendo essa revelação que Deus trouxe a nós, que se trata do falso ensino do evangelho. Então, nós cremos que o cavaleiro branco é o falso ensino do evangelho. Então, até a volta do Senhor, o evangelho tem sido pregado, é verdade, mas o falso ensino também tem sido pregado. Isso significa que por mais que haja perseguição, resistência à igreja, sempre a mensagem, o evangelho vai prosperar. Nesse aspecto está correto? Sim, está correto. Mas o que nós temos visto é que, no decorrer da história, falsos ensinos também têm sido disseminados na vida da igreja. Muitas referências na palavra de Deus nos falam a respeito de falsos ensinos. Então, vou te mostrar um que não necessariamente é falso por não ser verdadeiro, mas porque está fora da sua época. Não é a presente verdade. Qual que é a presente verdade para nós hoje? A presente verdade é a nova aliança. A nova aliança é Cristo, a partir de Cristo, é o Novo Testamento. Então, essa é a presente verdade para nós. E antes de Cristo, qual que era a verdade? Era a lei. Então, qualquer um que hoje, na nova aliança, no tempo da nova aliança, prega a lei ou ensina a lei, que você tem que cumprir os mandamentos para ser abençoado, todo esse ensino, ele se caracteriza como um falso ensino. Por quê? Porque não é a presente verdade. Não é a aliança que Jesus veio estabelecer. Jesus veio estabelecer uma nova aliança. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo que o Velho Testamento não é palavra de Deus. Eu não estou dizendo que você não precisa ler e não precisa estudar o Velho Testamento. Pelo contrário, você precisa fazer isso com a perspectiva correta da nova aliança. Ou seja, eu vou ler o Velho Testamento para ver Cristo. Então, se você lê o Velho Testamento e você consegue ver Cristo, você tem revelação do Senhor Jesus, você está interpretando da maneira correta. Então, não dá para você viver numa nova aliança com os preceitos da velha. Então, tudo aquilo que foge da nova aliança, nós consideramos como sendo um falso ensino. Então, olha só, esse cavaleiro, ele tem um arco, só que ele não tem a flecha. Então, começa para nós essa diferença. Então, essa flecha que esse cavaleiro tem, ela não foi, é um cavaleiro que tem um arco e não tem a flecha. O que adianta você ter um arco e não ter a flecha? Não adianta para nada. O que significa isso? Então, o que adianta eu pregar se eu não estou pregando aquilo que é correto? É nesse sentido. O arco sem a flecha não tem valor. O arco está sem a flecha, indicando que essa flecha foi atirada para destruir o inimigo. Então, há essa interpretação. Só que nós cremos que, na verdade, por se tratar de um falso ensino, ele não tem a flecha. Por quê? Porque a flecha que é a efetividade do evangelho. Então, não adianta. Pregar a lei não produz arrependimento de pecado. Então, se eu quero que alguém se converta, não adianta ficar pregando lei para ela. Eu vou mostrar a lei para ela para mostrar a condição do pecado. Mas não adianta. A pregação que gera novo nascimento é a pregação da fé. É a pregação da nova aliança. Quando eu prego Cristo, a obra de Cristo, as pessoas são capazes de ter fé e aí elas podem nascer de novo. Então, o arco sem a flecha pode simbolizar a paz. Só que a verdade é que nós não temos desfrutado de paz. Então, aonde que eu posso comprovar para você que se trata, então, desse falso ensino, né? Vou abrir aqui a Bíblia para você. Então, olha o que a Bíblia diz aqui para nós. Em Mateus... Opa! Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24, por gentileza. Então, deixa eu minimizar aqui. Olha o que a Bíblia diz para nós, Mateus capítulo 24. Deixa eu só achar o versículo.
Aqui, ó. Versículo 4. Aqui Jesus está respondendo a 3 perguntas dos discípulos. Tendo Jesus saído do templo, então Mateus capítulo 24 é muito importante para nós, muito importante mesmo, porque é um dos textos do Novo Testamento que mais fala a respeito do arrebatamento e da volta de Jesus. Então vou ler aqui para você o início. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar a construção do templo. Sabe, a obra do templo é uma obra muito grande, magnífica, realmente muito bonita, eles estavam admirados. Ele, Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Só um parênteses. Quando que essa profecia foi cumprida? Olha só que poderoso isso. Se você estudar a história da igreja, você vai ver que no ano 70, quando o general Tito invade Jerusalém, ele põe fogo na cidade, põe fogo no templo, destrói o templo. E você sabe o que acontece? Essa profecia se cumpre. O templo era revestido de ouro. Quando o templo foi queimado, olha só que interessante isso. Quando o templo foi queimado, as pedras caíram e o ouro ficou entre meio às pedras. E o que os soldados romanos fizeram? Reviraram as pedras para retirar o ouro. Então, essa profecia se cumpre quando? No ano 70, com o general Tito invadindo Jerusalém. Continuando aqui. Então, ele está dizendo, olha, não ficará aqui pedra sobre pedra. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os seus discípulos, e em particular lhe pediram, dize-nos, quando sucederão essas coisas? Olha as 3 perguntas que os discípulos fizeram para Jesus. Primeira pergunta, quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda? E qual é o sinal da consumação do século? Então, são essas 3 perguntas. Primeira coisa que Jesus diz para eles. Primeira pergunta, Jesus respondendo. Eles responderam: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então, qual que é o cavaleiro aqui? Cavaleiro branco, é o falso Cristo, é o falso ensino. Olha o segundo cavaleiro aqui, no verso 6. Porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra, de rumores de guerra. Opa, olha o segundo cavaleiro aqui, ó. O segundo cavaleiro é a guerra, o cavaleiro vermelho. Não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Opa! Qual que é esse cavaleiro aqui? É o terceiro cavaleiro, que é o cavaleiro preto, a fome. E, continuando, porém, isto tudo é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, aqui nós já temos os 3 primeiros cavaleiros. E cadê o último cavaleiro? Vou mostrar aqui para você aqui. Deixa eu só achar a referência, que essa referência eu não anotei aqui. Só um instantinho. Só abrir aqui, se não me engano, está no texto de Lucas. Só um minutinho que eu vou achar aqui para nós.
Aqui, ó. Lucas capítulo 21, verso 9. Então, vamos abrir aí. Lucas capítulo 21, verso 9. É o mesmo texto de Mateus, falando da mesma coisa, e aí você vai ver aqui o outro cavaleiro, né? Só voltar aqui um pouquinho. Então, quando ouvides falar de guerras e rumores de guerra, que nós já falamos, ó, só para você ver o primeiro cavaleiro. Perguntaram, mestre, quando sucederá isso? Eis que o sinal haverá, que sinal haverá quando estiver para cumprir? Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou. Também chegou a hora, não os sigais, ou seja, aqui é o falso ensino. Quando ouvides falar de guerra, rumores de guerra, não vos assusteis. Por quê? Porque aqui é o cavaleiro preto, amém? Perdão, o cavaleiro vermelho da guerra. Pois é necessário que primeiro aconteçam as coisas, mas ainda não é o fim. Então, lhes disse, levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fomes. Olha só, lá em Apocalipse, quando você pega o original, deixa eu voltar aqui em Apocalipse. Apocalipse capítulo 6. Essa palavra aqui, ó. Ó, aqui o cavaleiro vermelho, né? O cavaleiro amarelo. Eis que um cavalo amarelo e seu cavaleiro está chamado morte. E inferno estava o seguinte: e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com mortandade, por meio de feras da terra. Essa palavra feras da terra, eu acho que eu não tenho aqui o dicionário, deixa eu só ver se eu pego para você os originais aqui. Então, estou te mostrando aqui só para te mostrar, de fato, esses cavaleiros aqui, tá? Então, Apocalipse, capítulo 6, verso 8. Então, essa palavra feras da terra aqui, que a Bíblia está dizendo, é o mesmo que o que Lucas está dizendo. Então, lá em Lucas, que nós vimos agora, por pestes, sabe, por esses micro-animais, nesse sentido, por micro-organismos, nós teremos também a comprovação desse cavaleiro. E aí, nada mais atual falar para você do que esse vírus que foi a Covid. Então, para você ver, lá em Mateus capítulo 24, nós temos a confirmação desses 4 cavaleiros, complementando com Lucas. Então, Mateus 24 e Lucas capítulo 21, nós temos esses 4 cavaleiros. Então, para nós, isso tudo que eu estou te explicando é só para explicar para você o primeiro cavaleiro, que é o cavaleiro branco, que é o falso ensino. Então, quando Jesus diz, olha, quando alguém chegar aqui e dizer para você, olha o Cristo, olha ele ali, não saia. Por quê? Porque se trata de um falso ensino. Então, para nós, é isso que nós entendemos. Então, esse primeiro cavaleiro, o cavaleiro branco, é o falso ensino. Por que a Bíblia diz que ele saiu vencendo e para vencer? Porque, infelizmente, irmãos, a verdade é que muitos ensinos errados têm prevalecido. Quantos ensinos errados? Falando com a Alessandra, né, ela me falou que tem muitos pais de igrejas adventistas que não permitem, às vezes, os filhos irem para a célula de criança. Você sabe, os adventistas, eles têm um equívoco no seu ensino. Da mesma forma, testemunho de Jeová, principalmente. Então, essas seitas, não estou dizendo, porque adventista, nós não consideramos adventistas como uma seita, mas os testemunhos de Jeová, sim. Que tem dito, ensinado, alguns anos atrás, não sei se vocês acompanharam, mas havia um cara que falava que era Jesus, lá nos Estados Unidos, que era um profeta, que Jesus estava vindo, que ele arrebanhou um monte de gente e cometeram ali um suicídio coletivo. Então, por que eu estou dizendo isso para você, querido? Porque, infelizmente, essa é a realidade. O falso ensino tem prevalecido. E hoje também. O segundo selo é o segundo cavaleiro, que é o cavaleiro vermelho. Eu já mostrei para você aqui várias ocasiões aqui que fala a respeito desse cavaleiro que aponta para a guerra, né? O vermelho aqui simboliza o derramamento de sangue. Desde a ascensão de Cristo, tem havido guerra na terra e nunca houve sequer um tempo de paz em toda a terra. Então, prova disso, nós estamos vivendo aqui, nesse exato momento, 2 guerras. Então, você vai ver que esse cavaleiro está cavalgando como nunca antes.
ele veio para tirar a paz da terra, matarem uns aos outros, e como espada nos fala claramente da guerra. O terceiro cavaleiro, o terceiro cavaleiro é o cavaleiro preto. Então, o terceiro selo, perdão, é o cavaleiro preto. O cavaleiro preto simboliza a fome. E é interessante que a sequência desses cavaleiros, porque assim, aonde o cavaleiro vermelho passa, logo em seguida vem o cavaleiro preto. Por quê? Porque aonde há guerra, querido, há fome. Carestia. Olha o que a Bíblia diz, Lamentação. Ó, a cor dos famintos, né? A cor da fome, como diz Lamentações 4:8, é o negro. Por isso que esse cavaleiro é o cavaleiro negro, preto, sabe? Olha o que a Bíblia diz, Lamentações 4:8. Mas agora escureceu-se-lhes o aspecto mais do que fuligem. Não são colhidas nas ruas, a sua pele se pegou aos ossos, secou-se como a madeira. Mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome, porque elas se definham atingidas mortalmente pela falta do produto do campo. Então, esse é o terrível cavaleiro, que é o cavaleiro da fome e também da carestia. É interessante que esse cavaleiro, ele tem um cavalo nas mãos, né? Ele tem uma balança nas mãos. Ele tem uma balança nas mãos. E o que serve uma balança? Deixa eu só voltar aqui. Para que serve uma balança? Para pesar. Antigamente, nos mercados, não tinha essas balanças digitais. Então, você chegava no mercado, aí tinha 2 pratinhos. Não sei se você já chegou a ver. Aí você colocava o peso de um lado, colocava de outro. Isso significa o quê? Pesar, medir. Todas as vezes que há escassez, há também inflação. Ou seja, o que significa inflação? Inflação é perda do poder aquisitivo. O que você comprava em países onde a inflação é muito alta, querido. Então, por exemplo, aqui no Brasil nós já tivemos inflações altíssimas. Então, hoje você ia comprar um saco de arroz, você pagava, sei lá, R$ 5. Passava 2 dias, o saco de arroz que custava 5, passava a custar R$ 8. Por quê? Por causa da inflação. Então, tudo isso é o que esse cavaleiro promove. Além de promover a fome, a pobreza, a escassez, ele vem para trazer a carestia. Porque, olha, um país que tem uma inflação muito grande é um país que empobrece. A sua população perde o poder aquisitivo. Então, a fome sempre segue a guerra. Assim, o cavaleiro preto segue o cavaleiro vermelho. O quarto selo, querido, é o cavaleiro amarelo ou esverdeado, ou pálido, dependendo da versão que você lê a Bíblia, você vai ver que está escrito como esverdeado. Por quê? Porque o esverdeado, essa cor esverdeada, é o aspecto das pessoas que morrem. Então, não sei se certamente você já teve o desprazer, às vezes, de ir num velório, ou ver alguém que já faleceu há algum tempo. O que vai acontecendo com o corpo é que ele vai ficando com esse tom esverdeado. Não sei se você já viu isso. E aí, a Bíblia diz que o inferno, né, que é ali o Hades, ele caminha atrás desse cavaleiro. Por quê? Porque esse cavaleiro aponta para a morte. É o lugar onde estão as almas dos que não foram salvos, não estão aguardando o julgamento do trono branco. Então, lembra o que eu disse para você. O Hades é um lugar onde tem 2 separações. Então, no lugar nós temos o paraíso, que é o seio de Abraão, e no outro lugar nós temos o inferno. Então, é por isso que a Bíblia diz que o inferno, ele segue esse cavaleiro aqui. O Hades e o lago de fogo são 2 coisas diferentes. O Hades, o inferno, é como uma prisão provisória, e o lago de fogo e enxofre é uma prisão definitiva. Durante esses 20 séculos, na verdade mais, né? Nós já estamos no século 21, esses 4 coisas, esses 4 cavaleiros, têm marcado a história da humanidade. A pregação do ensino do evangelho, ou o falso ensino, como nós temos dito para você, a guerra que produz fome e morte. Esses cavaleiros estão numa corrida. E a verdade é que quanto mais perto está da volta de Jesus, mais eles vão intensificar a sua cavalgada. Onde a guerra, a fome e a morte, o evangelho também, como eu disse, o evangelho, o cavaleiro branco pode ser interpretado como evangelho? Sim, porque o evangelho também tem sobressaído. Só que nós entendemos que se trata mesmo do falso ensino do evangelho. E aí nós temos o 5º selo. Então vamos partir aqui para o 5º selo. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui.
Vou compartilhar novamente. Vamos aqui para a parte final aqui da nossa aula. Vamos ler aqui a partir do verso 9. Amém? Então, olha o que a Bíblia nos diz. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e fiel, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então, aqui nós temos o quinto selo, que nós chamamos de clamor dos mártires. Os irmãos viram a Bíblia na hora que eu abri? Acho que eu não projetei a Bíblia para vocês. Vocês viram a Bíblia quando eu abri? Sim, pastor. Ah, eu pensei que não tinha projetado. Então, olha só. Continuando aqui, o quinto selo. Então, o que é o quinto selo? É o clamor dos mártires. Então, os 4 primeiros selos são aquelas 4 cavaleiros que estão cavalgando sobre o mundo. Ou seja, é por isso que eu disse para você, Apocalipse, ele vai falar de coisas que já aconteceram, coisas que vão acontecer, coisas que estão acontecendo e coisas que vão acontecer. Esses 4 selos já foram abertos, ok? E o quinto selo também foi aberto. Por quê? Porque o quinto selo é aqueles que já morreram, e a Bíblia diz que eles estão ali diante desse mar de vidro ali do trono de Deus, você já aprendeu a respeito disso, estão ali diante do trono de Deus, e eles estão fazendo o quê? Clamando. Senhor, até quando? Até quando o Senhor vai permitir essas atrocidades? Até quando o Senhor não vai nos vingar? É interessante porque, olha só, são 7 selos, amém? Os 4 primeiros apontam para a criação e os 3 últimos para a Trindade. Enquanto os 4 primeiros selos acontecem de maneira simultânea, os outros 3 selos, eles não são assim. Então, os 3 selos é uma sequência que vai acontecer. Os 4 primeiros são simultâneos. Os próximos 3 são acontecimentos distintos. São simultâneos. Então, tem o quinto selo, o sexto selo e depois o sétimo selo. Eles não acontecem ao mesmo tempo. Então, os 3 últimos são consecutivos. Então, eu tenho o quinto selo, depois o sexto, depois o sétimo selo. Então, o que é esse clamor dos mártires, né? O martírio, o quinto selo fala daqueles que foram martirizados desde o primeiro século até a vinda de Cristo. Enquanto o primeiro cavaleiro sai para anunciar o evangelho, que, como eu disse, pode ser essa interpretação, há sempre martírio de santos. Então, aonde o evangelho é pregado, querido, acredite, sempre tem pessoas morrendo por causa do nome de Jesus. Porque aonde o evangelho chega, o evangelho encontra inimigos. Essa que é a verdade. Pessoas que se opõem, e além, obviamente, do inimigo, que é o diabo, mas lugares, pessoas, religiões que se opõem. Então, muitos são martirizados pelo simples fato de pregar o evangelho. O mundo, ele jaz no maligno, e onde quer que o evangelho seja pregado, os poderes malignos vão se levantar. Então, foi assim com o Império Romano, foi assim a perseguição na igreja, a própria Igreja Católica perseguiu os cristãos ali na ocasião da Reforma. Então, sempre houveram perseguições e martírios. E a retaliação é o martírio dos santos de Deus. Então, muitos que morreram. Eles estão fazendo o que hoje? Eles estão clamando. Vemos que as almas estão debaixo do altar. Isto é uma figura dos sacrifícios oferecidos sobre o altar do Velho Testamento. Então, você sabe, lá no Velho Testamento, quando se sacrificava um animal, ele era colocado sobre o altar. Da mesma maneira, esses mártires, eles foram oferecidos como sacrifício ao Senhor, sacrifício pelo Evangelho. O sangue deles foi derramado por isso.
na base do altar, por causa do sacrifício. Então, sabemos que a vida na carne está no sangue. O fato das almas dos mártires estarem debaixo do altar indica que para Deus eles foram oferecidos como sacrifício. Percebe? Então, eles são martirizados. E é interessante que eles são aprovados pelo Senhor. Eles estão dizendo, olha, o Senhor está dizendo para ele, aguarda, espera mais um pouco, porque a hora está chegando. E aí, qual que é a característica também, é importante, não coloquei aqui no slide, mas uma coisa é fato. A Bíblia diz que foi dado a eles uma vestidura branca. Lembra que eu li com você? O que é essa vestidura branca? Não se trata das vestes de salvação. Concorda comigo? Porque eles já estão diante de Deus. Então, o que é essa vestidura branca? São os atos de justiça deles. Ou seja, por isso que eu disse para você, os únicos que hoje nós podemos afirmar que são vencedores, que vão reinar com Cristo, são aqueles que foram martirizados. Eles já receberam essa roupa de vestiduras brancas. Então, eles são qualificados para serem vencedores, porque eles serviram ao máximo, ao ápice, que é o quê? Entregar a própria vida. Então, olha só, cada um dos santos martirizados receberam as vestes brancas, indicando que o sacrifício deles foi aceito diante de Deus. Eles deveriam repousar até que o número deles fossem completados. Isso certamente vai se completar, digamos assim, durante a grande tribulação. Por quê? Porque durante a grande tribulação, muitos cristãos vão morrer, serão martirizados. Agora, presta atenção, o que eles estão clamando é para que Jesus volte e execute o quê? O juízo. Quando que isso vai acontecer? No final da grande tribulação. Então, por isso que nós acreditamos. Qual que é o momento que eles estão, que vai, digamos assim, qual que é o momento que Deus vai atender esse clamor? Na volta de Jesus. Quando Jesus, de fato, pisar os pés aqui. Então, você vai me perguntar, pastor, aonde que nós estamos profeticamente hoje? E aí, antes de falar do sexto selo, que eu vou falar na semana que vem, eu quero compartilhar com vocês aqui. Deixa eu ver se eu vou achar aqui. Opa. Eu fechei aqui. Só um instantinho, deixa eu ver se eu acho um arquivo aqui para me mostrar para vocês. Cadê? Achei. Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma linha do tempo. Os fatos aqui em ordem. Quantos querem ver aqui os fatos de Apocalipse em ordem? Abre o áudio e diga amém. Amém, pastor, Amém. eu quero. Amém, pastor. Os irmãos querem ver os fatos de Apocalipse, aleluia. Então, prepara aí que vocês vão gostar. Deixa eu achar ele aqui. Oh, meu Jesus, cadê o negócio? Oh, meu Deus, a resistência aqui tá grande, irmãos. Não estou conseguindo achar aqui, ó, a projeção. Pastor, envia para nós depois também, para a gente baixar aqui para ficar no nosso arquivo santo aqui. Né? Tá bom, vou fazer isso. Deixa eu só organizar, porque eu quero organizar direitinho para mandar para vocês aí. Deixa eu dar stop aqui. Vamos ver se agora vai. Agora vai. Então, ó, eu não vou dar muita explicação agora. Na verdade, os pontos que eu já falei, eu vou só reafirmar com vocês. Mas essa linha do tempo vai nos seguir, tá bom? Então, a linha do tempo de Apocalipse começa aqui em Atos capítulo 1, verso 9, que é Cristo sendo assunto aos céus. Então, aqui, ó, nós temos como Cristo, aqui a cruzinha, como Cristo foi assunto aos céus. Ele foi, daqui ele ascendeu até as nuvens, e das nuvens até o trono de Deus. Amém? Tá vendo aqui a nuvenzinha? Então, onde Cristo está hoje? À destra de Deus Pai. E aqui eu fiz uma representação para mostrar para você, porque sempre nos perguntam, pastor, e os mortos? Os mortos estão aqui, ó. Os que morreram em Cristo estão no paraíso, e os que morreram sem Cristo estão no inferno. Esse lugar nós chamamos de Hades. Então vamos lá, vamos passar aqui para você entender. Nós chegamos em Apocalipse capítulo 6, certo? Então, aqui nós estamos percorrendo a história. Então, desde a ascensão de Cristo, nós estamos percorrendo a história. E esses 4 primeiros selos já foram abertos. Lembra disso que nós falamos?
Então, só para recapitular, o primeiro selo, cavalo branco. Segundo selo, vou falar os cavalos e o significado. Primeiro selo, cavalo branco, falso ensino do evangelho. Segundo cavaleiro, cavaleiro vermelho, que aponta para guerra. Terceiro cavaleiro, cavaleiro preto, que aponta para fome, para carestia. E o quarto cavaleiro, que é o cavaleiro amarelo, ou baio, ou esverdeado, que aponta para morte. Então, nós temos o quinto selo, que é o clamor dos mártires. Então, esse selo já foi aberto. Amém? Então, hoje, aonde que nós estamos? Nós estamos entre o quarto selo, ou melhor, entre o quinto selo, tá vendo aqui? E o sexto selo. O sexto selo ainda não foi aberto. Ou seja, o sexto selo é um sinal no céu. Agora, entre Apocalipse capítulo 6 e o sexto selo, tem dois eventos que vão acontecer. A Bíblia, nós vamos ver no Apocalipse capítulo 7, os 144 mil judeus que serão selados. Apocalipse capítulo 7, verso 9, acontece o arrebatamento dos vencedores, que serão arrebatados para o trono de Deus. E aí nós temos a abertura do sexto selo. O sexto selo é um pré-anúncio da grande tribulação. E depois nós temos o acordo que o anticristo vai fazer com Israel, que é a 70ª semana de Daniel, que é dividida em duas partes. Nós temos 3 anos e meio de paz e depois 3 anos e meio de grande tribulação. Então aqui começa o acordo de paz. Nós não sabemos precisar quanto tempo vai durar entre o arrebatamento e a manifestação do anticristo. Pode ser que quando acontecer o arrebatamento, o anticristo já esteja aqui. Não que ele tenha se manifestado ainda, mas pode estar vivendo aqui entre nós. Mas pode ser que entre o arrebatamento dos vencedores e essa manifestação do anticristo pode demorar um certo tempo. A Bíblia não diz quanto tempo. Só diz que ele vai fazer um acordo de paz com Israel. Por 3 anos e meio ele quebra. E aí nós temos o sétimo selo. O sétimo selo é o início da grande tribulação. Lembra que eu falei para você que o conteúdo do sétimo selo são as 7 trombetas? Então, nós vamos ter aqui as trombetas iniciando. Amém? Então, a aula já acabou. Eu vou terminar por aqui com você e depois nós vamos continuar. Isso aqui é só para dar um saborzinho para você aí. Espero que você tenha gostado dessa linha do tempo e depois você vai estudar toda ela comigo. Amém, queridos? Amém, pastor. Amém. Alguém, Pastor. Amém, pastor. alguém tem alguma pergunta? Quer fazer alguma pergunta? Então, estamos juntos. Deus abençoe vocês. Um grande abraço e até na semana que vem. Amém, pastor. Obrigada. Amém. Semana abençoada. Amém.